Que o Senhor fale conosco essa noite, que nós possamos então ser abençoados pela palavra dele. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 3. Nós vamos continuar a exposição de Atos para você. E hoje nós vamos falar sobre o milagre, né? Durante aí alguns domingos nós estivemos falando sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. E hoje nós vamos ver então o milagre acontecendo ali naquela igreja, né? Naquela construção de igreja. Então quero te convidar a ler esse texto comigo. Eu estarei lendo na Nova Almeida atualizada, você pode me acompanhar. E começa assim o texto. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto dele no pórtico chamado de Salomão. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, é ela que nos edifica, é ela que nos traz verdade sobre como devemos viver e como devemos entender a nossa vida. Te pedimos que nessa noite o Senhor use as nossas vidas para que a Tua palavra seja transmitida e que os meus queridos possam ser impactados pela mesma, Pai. Te louvamos pela oportunidade de ter a Bíblia nas nossas mãos, por ter essa oportunidade também de estudar os textos bíblicos e saber e entender o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Nós estamos então diante do texto de Atos, capítulo 3, nós estamos caminhando aí em Atos para você, né, uma série de mensagens dentro do livro de Atos. O livro de Atos é um livro histórico e ele traz algumas informações da igreja para nós, né, do crescimento dessa igreja. E desde o dia 11/10, o pastor Wesley e eu temos então pregado sobre Atos para você. Lembro-me que no capítulo 1, a informação que ficou para nós é que Jesus, né, estava indo aos céus e ele falou que enviaria o seu Espírito Santo. E o que ele falou para os apóstolos? Ele falou: olha, vocês precisam aguardar. Me lembro que a gente foi desafiado, então, a esperar, né, de como Deus iria falar com a gente, de como Deus falou com os apóstolos naquela época. E então, o Espírito Santo desce na vida dos apóstolos e nós chegamos no capítulo 2, onde a gente vai ver que eles falam em idiomas que eles não conheciam e ouviram então as maravilhas de Deus, todo aquele povo que estava reunido ali. Nós vamos ver que o Espírito Santo ele vem empoderando então os apóstolos e a igreja que está nascendo naquele local e eles então são preenchidos pelo Espírito Santo. E aí a gente vai ver que Pedro, ele prega, né, o seu sermão e 3.000 pessoas entendem esse sermão, entendem o que é o Evangelho, entendem as boas novas, que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Eles entendem o que é isso, então firmam esse compromisso de andar com esse Jesus e também de ser discípulo desse Jesus. Uma das coisas que nós podemos notar, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2 e no livro de Atos por completo, é que toda a ação é do Espírito Santo.
Nós vamos ver sempre isso sendo muito enfatizado por Lucas, que escreveu esse livro, de que todas as ações são através do Espírito Santo. Não são ações humanas, mas é o Espírito agindo na vida de homens que servem, que amam a Deus, e esses homens então fazem a obra do Senhor. Uma coisa que eu e você precisamos entender é o que esse Espírito Santo tem oferecido para mim e para você. Por que hoje à noite você se arrumou e veio para este local? O que você queria fazer ou o que você queria mostrar para este Deus que te salvou? Às vezes nós precisamos então pensar, né, nas nossas atitudes e de que forma nós temos nos apresentado diante de Deus. De que forma esse Espírito Santo tem agido na minha e na sua vida como ele agiu na vida dos apóstolos no capítulo 1 e no capítulo 2 de Atos. E hoje, então, nós veremos o capítulo 3. E é extraordinário, porque o povo, com certeza, tinha expectativas em cima dos apóstolos. Jesus, ele já tinha vivido aqui, ele tinha caminhado, e agora ele então vai para o céu, deixa o seu Consolador, o Espírito Santo, mas com certeza, tanto os discípulos quanto o povo esperava ver as ações do Espírito Santo. É claro que eles já tinham visto ali no capítulo 2, mas eles esperavam mais. E então, capítulo 3 nos mostra que acontece um milagre, que um coxo de nascença, ele então anda. E aí é diante disso que nós vamos entender aí a primeira lição para nós do texto, que o milagre é manifestado através de oração. O versículo 1 diz para a gente assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Pedro e João, eles estavam indo juntos, compartilhando deste momento de ir ao templo juntos para que eles pudessem orar. Eles viviam uma vida, né, dentro do judaísmo ainda. O judaísmo era muito forte, impregnado ainda na vida daqueles cristãos. E no judaísmo, nós sabemos que eles têm 3 períodos aí de oração. Eles oram às 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. O texto está deixando claro para nós que Pedro e João estão indo ao templo às 3 da tarde. Eles estavam vivendo dentro desse período do judaísmo, e nós vamos saber mais para frente, né, do texto bíblico aí no livro de Atos, que a igreja, que os cristãos terão alguns problemas para administrar ao sair do judaísmo, ao entender que algumas coisas que eles praticam são ritos, são coisas humanas que foram entregues por homens, e eles precisam compreender que o cristianismo, que esse evangelho que liberta, precisa trazer algumas diferenças para eles. Mas nesse momento, nesse tempo, eles ainda estão vivendo dentro disso. Então eles usam o templo para se reunir com essas 3.000 pessoas que agora estavam sendo agregadas a essa comunidade cristã. Uma das coisas que traz já para nós uma aplicação dentro desse texto é que às vezes nota-se na vida da igreja local ou na vida de cada um de vocês que é a igreja, de que não tem necessidade de eu ir ao templo para orar. Isso é uma grande verdade, né? O Senhor, ali o Jesus, quando encontra a mulher samaritana, ele fala que, olha, não tem mais lugar, você pode adorar em espírito e em verdade. Mas uma das coisas que nós vamos ver, que o milagre é manifestado, é através da oração daqueles 2 queridos, Pedro e João. E muitas vezes eu olho para você, ou você olha para mim e fala: eu não preciso ir ao culto de oração. Ou eu não preciso estar na igreja para orar. E essa é uma grande verdade, assim como eu coloquei para vocês. Mas nós vamos ver que aqueles apóstolos, eles queriam estar juntos. Eles queriam estar com a igreja. Talvez esse tempo de pandemia tenha nos afastado desse desejo de ser igreja, de estar junto. Mas eu quero te incentivar essa noite a lembrar que um milagre é manifestado através das nossas orações. Esse tempo que nós tivemos aqui no nosso culto, onde eu viro a minha cadeira para o lado, para trás, e eu oro com o meu irmão, é um incentivo para que eu esteja junto com o meu irmão. E aqueles apóstolos faziam isso. Um outro ponto que nós vamos ver dentro desse texto é que o milagre é sinalizado pelos que creem no Deus que pode realizar.
E o versículo 2 e 3 vai nos mostrar isso. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro e João, então, estão indo ao templo para orar. E ao entrar ali, e a se aproximar do templo, eles então encontram um homem coxo de nascença, que diariamente era levado para o templo, e ali, então, eles entendem que talvez seja um momento da manifestação do milagre de Deus na vida daquele querido. Só que, quando Pedro e João, eles vão entrar no templo, esse coxo, ele olha para eles, então assim, ele os percebe. O texto, tanto o capítulo 3, quanto o capítulo 4, vai nos mostrar que a fama de Pedro e João já estava sendo espalhada aí pela cidade, então esse coxo ele sabe exatamente quem são aqueles apóstolos, e ele então vai pedir uma esmola. Uma das coisas que o texto também mostra para nós é que eles estavam ali no templo e tanto é informado para nós que existe a porta do templo Formosa e a porta do templo de Salomão. Era um templo muito grande e existiam vários pórticos. Esse pórtico aqui da porta Formosa foi criado por... Gente, esqueci o nome do imperador. Já eu acho e vou falar para vocês. Mas ele foi criado ainda nesse movimento do crescimento da igreja. E o pórtico de Salomão, ele já existia naquele local. Então, o texto deixa claro que, olha, com a criação, com o movimento de cristãos, ele está, então, aumentando aí o templo, e esse coxo, ele é colocado naquele local. E nós sabemos que os cristãos, eles estavam aí indo ao templo, para quê? Para se reunir, para entender o que a palavra de Deus tinha para eles, e esse camarada, esse coxo, é colocado naquele local. Uma das coisas que nós vamos precisar entender é que para um deficiente físico, naquela época, era muito difícil a sua sobrevivência. Por isso que ele estava então ali, levado todo dia, para quê? Para que ele conseguisse então sobreviver financeiramente. O que acontecia com o deficiente físico naquela época? Quais eram os problemas dele? Ele não podia ter emprego, a sua família por muitas vezes o desprezava, ele também não podia ter uma outra família, ou seja, ele não ia se casar. Hoje em dia, algumas coisas ainda acontecem na nossa comunidade, na nossa sociedade, mas nós conseguimos ver que existe um crescimento de deficientes físicos dentro da nossa comunidade, dentro das empresas, dentro das grandes lojas. Existe esse crescimento, mas naquela época isso não existia. Então, por isso que este coxo, ele está ali pedindo. E como que isso acontece? Um milagre é sinalizado pelos que creem no Deus que pode realizar. Pedro e João, nós vamos notar com o texto de que eles vão realizar então ali um milagre. Mas por que eles realizam esse milagre? Porque eles creem na ação poderosa de Deus. Eles creem que o Espírito Santo está atuando na vida deles. E então a gente vai para o nosso terceiro ponto, porque um milagre antecede a pregação do Evangelho. E o texto diz, então o coxo, ele pede a esmola, Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. O coxo, ele estava esperando uma reação de Pedro e João. Pedro, ele tem a reação, juntamente com João, o texto diz que ele fala para o coxo: olha para nós. Imaginem só o momento de tensão. O coxo está ali na porta do templo, esperando então receber as suas esmolas, E aí ele encontra dois homens que ele já ouviu falar sobre a generosidade daquele povo, sobre a forma que eles estavam atuando naquele local. E então Pedro fala:
olha para nós. Deve ter sido um grande momento de tensão para aquele coxo. E muitos deles, eles se sentiam tão envergonhados de ser pedintes, que eles colocavam um capuz no seu rosto para tampar o seu rosto, para que eles não fossem reconhecidos. Nesse caso, não estava existindo isso. Mas o verso 5 diz: ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Como Pedro, ele fala, olha para mim. Então esse coxo está olhando para os discípulos agora e esperando. Tá, qual é a sua resposta? Já que você deu atenção para mim. Imaginem comigo, você, na Avenida 9 de Abril ou em qualquer outro lugar, né, onde quer que você esteja passeando. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas tem pedintes, né, em todos os lugares, tem pessoas aí pedindo algumas esmolas, moradores de rua. E essa pessoa, ela pede a esmola para você. Como você está correndo, porque você está no horário de trabalho, você fala, não tenho. Só que o teu bolso está cheinho de moeda. E aí, nesse momento que você fala assim, não tenho, o que você faz? Você mente, porque o dinheiro você tem, né? E o que Pedro e João ali fazem é, olha, eu não tenho nada. Você vai olhar para mim, mas eu não tenho nada. E aí o verso 6 vai dizer isso para nós. Nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e anda. Pedro não disfarça para se livrar do coxo. Pedro não disfarça para se livrar dos pedintes. Como muitas vezes, eu e você disfarçamos a nossa presença, ou talvez a presença daquele pedinte no nosso meio, e nós na correria falamos, não vamos dar. Eu sei que nós vivemos aqui na nossa cidade, no nosso país, alguns momentos difíceis com pessoas que estão muitas vezes nas ruas pedindo alguma coisa para fazer algo de errado. E a gente muitas vezes fica com medo de estar então financiando algumas coisas na vida de algumas pessoas. Mas o que eu e você precisamos entender é que nós temos esse Jesus. Nós temos a oportunidade de oferecer um milagre da vida para essas pessoas. E muitas vezes, eu e você, nós disfarçamos e não oferecemos desse Deus. É o que Pedro não faz, nem Pedro nem João, eles não disfarçam isso. Pedro não cobra também pelo milagre. A ideia básica aqui de Pedro falando é, olha, o que eu tenho eu vou te dar, eu não tenho prata nem ouro. Mas, o texto diz... Deixa eu só voltar aqui. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Ele sabia quem era Jesus. Ele estava vivenciando sobre aquilo tudo que o Espírito Santo estava fazendo nas suas vidas. Pedro estava empolgadíssimo com um sermão que ele prega e 3.000 pessoas entendem sobre o Evangelho, sobre as boas novas. Então ele sabe que ele tem para oferecer. Um dos grandes problemas que a gente tem visto hoje em igrejas que oferecem a cura e o milagre é o que não aconteceu na vida de Pedro e João. As igrejas, elas têm cobrado pela cura e pelo milagre. Muitas vezes, os fiéis, eles estão tão sedentos de viver um milagre na sua vida, de viver uma cura na sua família, de viver uma restauração em suas vidas, que essas igrejas que acabam cobrando para que isso aconteça. O que eu e você precisamos entender é que nós não devemos cobrar nada, é que nós não precisamos baratear o Evangelho, nós não precisamos fazer isso. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está atuando. Assim como ele atuou na igreja de Atos, ele pode atuar nos nossos dias, nas nossas vidas, e nós podemos sim vivenciar o milagre de Deus nas nossas vidas, na vida de pessoas que vêm até nós. Muitas vezes, tem pessoas que vêm até nós por notar uma diferença, e às vezes nós estamos tão vazios para oferecer o que nós temos de melhor, que é o nosso Jesus. O que nós precisamos entender também é que esse texto ele nos traz um exemplo muito interessante. Porque quando Jesus ele curava as pessoas,
Muitas vezes, a pessoa ia até ele e falava assim, olha, Jesus, eu estou com este problema e eu quero ser curado. Ou algumas vezes as pessoas iam até ele e falavam assim, olha, eu tenho fé. E aí Jesus muitas vezes falava assim, olha, a tua fé já te salvou, a tua fé já te curou. Neste caso, este coxo, ele não pede nada. Na verdade, ele pede, né? Ele pede esmola, mas ele não pede para ser curado, ele não fala que ele tem fé. Mas os discípulos, eles entendem que o melhor que eles têm para oferecer é o próprio Jesus. Às vezes, eu e você, nós podemos pensar, a minha vida já não tem mais solução. O que eu tenho vivido dentro do meu lar, o que eu tenho vivido no meu casamento, o que eu vivo no meu trabalho, já não tem mais solução. Jesus já não vai mais olhar para mim. Mas uma das coisas que eu e você podemos aprender com este texto é que Jesus não olhou apenas a parte financeira daquele querido. Ele olhou também para ele com um olhar de compaixão e de misericórdia, e ele dá uma cura total, completa. Ele apenas não cura aquele mendigo, né, de que agora ele pode levantar, e nós já vamos ver no texto sobre isso, e agora ele pode andar, e agora ele pode testemunhar daquele milagre, mas ele também traz salvação para aquela vida. Às vezes eu e você, nós queremos tantas coisas, nós queremos vivenciar tantas coisas, mas uma lembrança que nós temos como igreja, que Atos nos mostra, é que nós já somos empoderados pelo Espírito Santo. E agora eu e você, nós precisamos cumprir, na verdade, assim como a Dai se colocou à disposição, cumprir esse chamado de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa estar falando do Senhor. Então, o que a gente vai notar, talvez hoje não de uma forma tão clara, porque nós vamos parar ali no versículo 11, mas talvez na semana que vem nós vamos notar que um milagre antecede a pregação do Evangelho, porque logo no versículo 12, o apóstolo Paulo, ele continua pregando mais uma vez um sermão, e as pessoas de fato entendem o que é o Evangelho, porque o fim do milagre não é apenas para realizar o milagre, ponto. O fim do milagre é para que seja sinalizado a palavra de Deus, é para que o Evangelho seja sinalizado. Nós ouvimos aqui, nos domingos atrás, o pastor Wesley falando sobre isso. Uma outra aplicação que o texto pode nos trazer é que o milagre deve ser celebrado e anunciado, afinal, ele sinaliza Cristo. Então, a gente vai ver que agora o Pedro e João, pegando na mão direita do homem, ajuda ele a levantar e imediatamente os seus pés são firmados. E aí ele começa a vibrar com esse grande momento na vida dele. Ele dá salto, ele fica em pé, ele começou a andar, ele entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Eu imagino a sensação daquelas pessoas que passaram um pouquinho antes de Pedro e João e viram aquele pedinte na porta do templo, e agora ele junto com Pedro e João, entrando no templo, louvando ao Senhor pelo milagre concedido na sua vida. As pessoas devem ter olhado e falado, será que é ele mesmo? Porque o texto ele vai dizer isso. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Muitas vezes a gente olha para o milagre, nós somos o próprio milagre e a gente não consegue ver, né? A gente não consegue celebrar, a gente não consegue festejar, assim como esse coxo ele celebra, assim como essa igreja também está celebrando por ver o milagre e a atuação de Deus na vida daquele querido. Os milagres que os apóstolos realizaram são chamados de sinal. Um sinal tem um objetivo claro, para apontar para alguma coisa. E nesse caso, os milagres, eles não têm o fim em si mesmo, mas têm o fim em sinalizar quem é Cristo e que o poder da salvação ainda está atuando. Pensem bem naquele povo, nos discípulos, com Jesus indo embora, né? E aí talvez as pessoas não falando mais sobre a ressurreição de Cristo, vivenciando cada um a sua vida e a sua rotina, e ao ver que
o Espírito Santo, através da vida de Pedro e João, realiza um milagre, aquela chama deve acender de novo no coração e eles devem ter a certeza daquele Cristo que foi aos céus, que ressuscitou, que Ele ainda está atuando na vida do seu povo. O objetivo dessas curas era mais do que fazer o bem para quem estava precisando, mas mostrar a necessidade de uma cura muito maior, uma doença muito pior do que qualquer doença relacionada. Muito pior do que ele ser um deficiente físico, muito pior, muitas vezes, de qualquer doença da época, mas tem uma doença que invade as nossas vidas, que nos faz ficar longe do Salvador. Como nós cantamos essa noite, esse Salvador que se entregou por nós, que vem na nossa direção e nós entendemos quem Ele é. E nós, então, entendemos o seu chamado, nós entendemos o seu amor. O pecado faz isso comigo e com você, nos afasta desse Criador. E muitas vezes nós estamos tão atolados, tão entregues aos nossos pecados, que a gente não consegue reconhecer o milagre de Deus nas nossas vidas. Nós não conseguimos reconhecer que a cura completa já chegou para mim e para você. No momento que você entendeu que esse Salvador te amou tanto, você já tem a cura completa para a sua vida. E às vezes você fica buscando e procurando milagres, curas, mas que já aconteceram na sua vida. Eu aqui não estou dizendo que o Senhor não vai fazer um milagre na sua vida e na sua família, de repente, dentro de uma enfermidade, de repente, dentro do seu trabalho, de repente, dentro dos seus estudos. Ele pode fazer isso, porque Ele é o nosso Deus. Mas o que eu e você precisamos entender é que às vezes nós estamos tão distante deste Deus, assim também como foi lido no começo deste culto, uma poesia, falando que nós temos o acesso à palavra de Deus. E muitas vezes nós mantemos ela fechada e não nos relacionamos com esse Deus. O que eu e você precisamos entender é que existe cura completa para o seu pecado. E às vezes você vai olhar e vai falar: ah, Alisson, você não me conhece. Você não sabe o que eu tenho vivido. Você não sabe o quão no fundo do poço eu estou. Jesus, o nosso Deus, Ele sabe o que você está sofrendo. Ele sabe o que você precisa. A única coisa que você precisa dizer é: Senhor, eu quero esta cura completa. Eu quero entender que o Senhor tem um milagre para realizar na minha vida e que esse milagre não termine em mim mesmo, mas que eu possa contagiar outros, que eu possa sinalizar outros com este milagre. Nós estamos a 12 dias do Natal. Eu não sei como você tem se preparado para este momento. Talvez você esteja se preparando, comprando as suas roupas de Natal pela internet, né? Porque nesse tempo de pandemia, às vezes está até difícil o nosso acesso a algumas lojas. Talvez você esteja se preparando, comprando presente para o amigo secreto. Talvez você esteja preparando o peru, o tender, o chester, né? A farofa com uva passas. Mas o que eu quero dizer para você é que você precisa preparar o teu coração para que o Senhor reine na sua vida. Para que Ele de fato seja Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você está pensando aí: ah, Alisson, essa palavra não é comigo. Eu já aceitei Jesus há 30 anos atrás. Ou eu já aceitei Jesus na semana passada. Mas você tem vivido longe desse Deus. Você não tem se relacionado. Preste atenção. O milagre aconteceu porque ele era manifestado através da oração. Pedro e João puderam oferecer desse Jesus, porque eles estavam tendo contato e relacionamento com esse Jesus. E às vezes nós levamos as nossas vidas de uma forma muito tranquila e a gente sequer ora agradecendo pelo dia de hoje, por termos levantado, por termos respirado. Às vezes nós levamos a nossa vida de uma forma tão complicada que nós estamos sim precisando de cura e de milagre na nossa vida. Que de verdade a palavra do Senhor ela inunde o seu coração. E talvez você não conseguiu ver a sinalização do Cristo nesse milagre hoje. Mas você vai ver isso no texto da semana que vem. Então leia o texto bíblico e tente notar que o milagre, ele só vai acontecer para sinalizar sobre esse Cristo.
Nós precisamos então essa semana refletir que o milagre é manifestado através da oração, o milagre é sinalizado por aqueles que creem em Deus e que Ele pode realizar isso na vida de qualquer pessoa. O milagre antecede a pregação do Evangelho e o milagre deve ser celebrado e anunciado. Afinal, ele serve para anunciar do Cristo. Quero ler uma frase com vocês, de John MacArthur. E diz assim: Jesus, quando fez milagres, dizia às pessoas para não dizerem nada a ninguém. Qual a razão? Porque o centro do Evangelho não são os milagres, mas o próprio Cristo. Nós não devemos apenas sair aí distribuindo milagres, mas nós devemos falar do nosso Cristo, evidenciar o nosso Jesus, e então os milagres e as curas acontecerão por completo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo texto bíblico que nos ensina e nos incentiva a ter uma vida diferente com o Senhor. Muitas vezes nós queremos vivenciar os milagres, as curas, as bênçãos, mas muitas vezes nós não queremos nos relacionar com o Senhor. E isso não é possível a partir do momento que eu não me relaciono contigo, que eu não leio a tua palavra, de que eu não oro. Não é possível eu enxergar o Senhor atuando na minha vida. E não apenas isso, Pai, atuando na vida de outros queridos que eu possa alcançar pelo poder do Teu Espírito Santo. Assim como Pedro e João se relacionavam com o Senhor em oração, assim como Pedro e João notaram na vida daquele coxo que eles poderiam oferecer muito mais do que ele estava pedindo, que nós, durante essa semana, sejamos ensinados e inspirados pela Tua palavra, iluminados, na verdade, pela Tua palavra, para que Atos para Você faça muito sentido na minha vida, na minha caminhada diária. Pai, muito obrigado por esse tempo com os meus irmãos, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui e muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Fala aos nossos corações, modifica as nossas vidas, para que de fato nós possamos entender quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Que o Senhor continue produzindo na sua vida a certeza daquilo que Ele tem para falar com você ainda durante essa semana.